Apesar de ser muito comemorado pelo governo, o discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU colocou o Planalto e o Brasil em uma saia justa. Ao citar nominalmente o país, o presidente dos Estados Unidos afirmou perante nações do mundo inteiro que o país enfrenta tarifas pesadas em razão dos esforços do Planalto e do Judiciário para interferir nos direitos e nas liberdades dos cidadãos, principalmente americanos, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos. Trump também disse que o Brasil está indo mal e fracassará se não trabalhar junto com a América. Já em sua fala sobre Lula, o presidente dos Estados Unidos avisou que pode se reunir com o Planalto na próxima semana, esvaziando as críticas feitas pelo chefe do executivo no seu discurso antes de Trump, jogando a responsabilidade sobre o tarifaço ao Planalto, que teme se tratar de uma armadilha em eventual encontro presencial, a exemplo do que aconteceu com Volodymyr Zelensky e o presidente da África do Sul, e aparentar não dar a devida atenção ao assunto e ao próprio Trump, com um encontro remoto. Vamos chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota vai trazer suas análises e impressões sobre as falas de Donald Trump. Assembleia Geral da ONU em destaque. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que foi dito, as repercussões, as projeções para consequências, né? Enfim, o que achou das falas de Donald Trump e as menções ao Brasil, Mota? Mais um dia emocionante, Caniato. Mais um dia cheio de acontecimentos que nem sempre são fáceis de serem interpretados. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O presidente Donald Trump fez um discurso duro, incisivo, direto, às vezes irônico. Ele declarou que o Brasil não vai ter sucesso se não trabalhar em conjunto com o seu governo. O Brasil está indo mal e continuará mal, disse Trump. Eles só podem ter sucesso se trabalharem conosco. Sem nós, eles fracassarão. Trump disse ainda: o Brasil enfrenta duras tarifas em resposta a esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e de outras pessoas, com censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a adversários políticos aqui nos Estados Unidos. E aí ele disse: eu tenho um pequeno problema para dizer isso, porque quando eu estava chegando, eu vi o líder do Brasil, e eu achei curiosa essa expressão, mas foi ele que disse, o líder do Brasil. Ele me viu, nós demos um abraço e concordamos em nos encontrar na próxima semana. E aí começou a confusão. Pois é, chamar os nossos comentaristas que aguardam também sua vez. O Cristiano Beraldo, inclusive, analisou em detalhes, participou do Jornal da Manhã, né, Beraldo? Seja bem-vindo, ótima noite a você. As falas de Donald Trump, as interpretações sobre as sinalizações de uma possível reunião, mas se analisarmos o conteúdo dos discursos do presidente brasileiro e do norte-americano, são conteúdos completamente antagônicos, né, Beraldo? Suas avaliações sobre o que disse Donald Trump. Bem-vindo. Pois é, Caniato, hoje tivemos uma aula de diplomacia. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Foi interessante a dinâmica porque o presidente brasileiro fez um discurso carregado com as suas emoções habituais. Afinal de contas, ele entrou ali na ONU suportando os discursos que a ONU vem defendendo em relação à Palestina, em relação a diversas coisas que acontecem no mundo, e também uma posição de hostilidade aos Estados Unidos, que vem encontrando eco de nações europeias, enfim, pessoas que estão insatisfeitas, líderes mundiais que estão insatisfeitos com a ação de Donald Trump. Pois bem, só que na sequência da fala do presidente brasileiro, vem Donald Trump, que é um craque da comunicação e que tem se mostrado um craque da diplomacia também. Donald Trump é uma figura que, se falou alguma coisa hoje e amanhã ele acha que foi um equívoco, que não deveria ter falado,
Ele fala outra coisa completamente diferente, mas ele não pede desculpas pelo que havia dito. A vida simplesmente segue, ele nunca reconhece um erro, ele sempre está movendo adiante. Essa é a atitude de um líder verdadeiro que está guiando os Estados Unidos em um momento de muitas dificuldades e muitos desafios. Essas tarifas, toda essa confusão que muita gente fica apontando o dedo e tal, isso, na verdade, tem a ver com um contexto muito mais amplo, que é o contexto mundial. Pois bem, Donald Trump, na sequência da fala de Lula, que poderia estar torcendo até por algum tipo de reação mais contundente de Donald Trump, Trump vem e dá um nó nessa situação, dizendo que o líder brasileiro é uma figura com quem ele acabou encontrando rapidamente, mas que tiveram uma boa química e que ele propôs ali um encontro, que eles vão se encontrar na semana que vem. E aí fica o líder brasileiro na posição de ou encontrar e aí finalmente colocar na mesa as cartas que o Brasil tem, ou então negar este encontro e aí ficar muito mal para ele, na imagem dele como alguém que não está disposto a abrir diálogo. Enfim, eu acho que hoje foi Donald Trump que saiu por cima desse jogo de xadrez com o líder brasileiro. Pois é, esse ponto destacado pelo Beraldo no final, sobre a possibilidade da reunião, isso requer uma análise aprofundada. Deixa eu só passar para o Dávila, mas no próximo giro a gente vai se atentar justamente à possibilidade dessa reunião e à situação em que o líder brasileiro ficou após essa sinalização, né? Deixa eu só chamar o Dávila. Também está conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. As falas de Donald Trump, ele que sucedeu o presidente brasileiro no discurso na Assembleia Geral da ONU. Enfim, um longo discurso, apesar da recomendação de 15 minutos, quase uma hora de discurso na sua defesa ali, tratou de vários pontos, mas sempre praticamente na contramão do que disse o presidente brasileiro, quando a gente olha as pautas separadamente, né, Dávila? O que achou? Quais foram os recados enviados por Donald Trump? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência dos Pingos nos Is. Nós podemos fazer uma análise dupla aqui. Eu queria começar pela atitude de Donald Trump e de Lula. Muito parecida as duas atitudes, no sentido de que ambos utilizam o palco da ONU para defender a sua política externa e não para pensar em termos de como manter a ordem mundial funcionando. Esse é um primeiro sinal claro. No mundo de hoje, o realismo da defesa dos interesses nacionais se sobrepõe a uma visão mais ampla e generosa da importância de se manter uma ordem global funcionando. Tanto Trump como Lula não acreditam mais na ordem mundial. Acreditam na diplomacia ideológica e partidária, que é o caso de Lula, e no caso de Trump, a defesa dos interesses dos Estados Unidos acima do papel que os Estados Unidos sempre tiveram desde o fim da Segunda Guerra Mundial como uma espécie de guardião da ordem internacional. Então, nesse sentido, os dois estão muito afiados, cada um da sua maneira. O segundo ponto importante não é o teor do discurso de Trump, porque o discurso de Trump é mais o que Trump sempre foi, defendendo seus pontos de vista, suas prioridades e suas críticas contumazes a tudo que ele vê como obstáculo para o renascimento dos Estados Unidos, principalmente da sua economia doméstica. Agora, o fato mais importante foi o gesto de Donald Trump com essa sinalização de que teve simpatia em relação ao presidente brasileiro, deu um abraço, teve boa química e ele está disposto a negociar. Esta é a palavra-chave ou gesto-chave que abre espaço para uma ligação do presidente brasileiro ao presidente norte-americano, ou um contato entre os dois, e que não haverá desaforo ou nenhum tipo de descompostura, como Trump passou em Zelensky ou no presidente da África do Sul. É apenas um sinal de que podem conversar cordialmente e chegar a um entendimento. Então, o gesto foi muito importante. É uma espécie de carta branca que Lula não será
confrontado. E isso é importante, porque parte da justificativa do presidente Lula não ter procurado Donald Trump é que ele tinha medo que esse embate ia azedar, ia ter alguma reação intempestiva do presidente dos Estados Unidos, como foi no caso, por exemplo, de Zelensky na Casa Branca. Agora, Caniato, conhecendo Donald Trump, não significa que o aval dado hoje possa valer amanhã. Exatamente, essa é a avaliação de muitos que fazem parte da diplomacia do Brasil, né? Será que não poderia ser uma arapuca, como muitos falam, né? Chega lá, presidente brasileiro muito animado para tentar reverter, por exemplo, o tarifaço, mas aí se depara em uma situação parecida com aquela que Zelensky constatou com o presidente e com o vice também, J.D. Vance. Você, Mota, aquelas falas do presidente norte-americano mencionando a ótima química que teve com o presidente brasileiro, um cara legal, chegamos a conversar por quase 1 minuto ou alguns segundos, enfim. E aí a sinalização para essa reunião. E aí, 1000 interpretações e projeções sobre o que poderia acontecer nessa reunião, Mota. Total, Caniato. Depois que Trump falou isso, a internet pegou fogo, as redes sociais, todos os especialistas dizendo coisas absolutamente opostas e apresentando raciocínios que você olha e diz, não, realmente faz sentido. Isso é uma coisa ótima. Não, isso é uma coisa péssima. Isso é uma grande oportunidade. Não, isso é uma armadilha. Olha, o que o Trump disse, e essas foram as palavras que sacudiram a rede, ele disse o seguinte: tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana. E aí eu vou fazer a minha tradução livre aqui do que ele disse. Ele me pareceu uma pessoa agradável. Ele gostou de mim e eu gostei dele. Eu, confesso, fiquei surpreso com essas palavras. Porque eu me lembrei de uma música de uma banda de rock brasileira chamada Raimundos. Não sei se vocês conhecem essa música, de 1995. O título da música é I Saw You Saying. A música é muito engraçada porque ela fala de um sujeito que encontrou a Madonna, a cantora Madonna, no jardim da casa dele. E aí ele foi lá falar com a Madonna. Só que o sujeito não falava inglês e a Madonna não falava português. Olha, se vocês não conhecem essa música, eu recomendo que vocês escutem, porque ela é divertidíssima. Bom, aí ficou aquela confusão no ar. Isso aí é armadilha ou é oportunidade do século? Isso aí é aquele fator que agora sim vai decidir a eleição em primeiro turno a favor da esquerda? Ou agora acabou tudo, porque o Donald Trump vai aplicar um golpe Zelensky no governo brasileiro? Ninguém sabe. Mas aí a gente tem uma pista, porque parece que em uma entrevista a uma rede de TV dos Estados Unidos, um chanceler brasileiro teria dito que não, a agenda do governo está muito cheia, não dá para acontecer um encontro semana que vem, e o encontro seria substituído por uma ligação. Aí você fica se perguntando, caramba, quem é que recusa um encontro com Donald Trump? Quem é que recusa uma visita à Casa Branca? Bom, uma ligação telefônica tem vantagens sobre o encontro presencial, né? Uma das vantagens é que o intérprete fica escondido. Não fica aquela coisa chata, né, de você falar com o intérprete fala para lá, aí volta. A outra vantagem é que o encontro não fica registrado em vídeo. E assim, os dois lados podem depois divulgar a versão do encontro que eles quiserem. O encontro foi ótimo, chegamos lá, entramos com as nossas demandas, eles aceitaram tudo. Agora, mais uma vez, é difícil de acreditar que alguém recuse um convite para ir à Casa Branca. Eu já estive lá e é um lugar magnífico. Você, Beraldo, quais são as suas considerações sobre essas teses aventadas a respeito da reunião presencial versus por telefone, oportunidade ou armadilha?
Olha, Caniato, é interessante, né? Porque cada grupo segue reagindo da forma que melhor lhe convém, sendo que nós não temos absolutamente nada de concreto. Ao que parece, o presidente brasileiro ficou inseguro, que é natural, ele não esperava por isso. Ele foi construindo uma imagem extremamente, não digo nem negativa, mas hostil de Donald Trump em relação ao Brasil. Donald Trump contribuiu com isso pelas cartas que escreveu, a forma como vem se referindo ao Brasil, ao presidente brasileiro. Então, agora, quando o Donald Trump quebra esse curso que era imaginado ser o curso natural da sua atitude em relação ao presidente brasileiro, o presidente brasileiro claramente ficou atônito, né? E é capaz até de ter concordado com esse encontro no susto, sem se dar conta do que efetivamente estava acontecendo numa conversa de 30 segundos, segundo o próprio Donald Trump. O fato concreto é que não vejo condição do presidente brasileiro evitar essa conversa. Essa conversa deve acontecer. É claro que para que ela aconteça, alguns elementos têm que ser previamente negociados pelo corpo diplomático dos dois países, para que a conversa faça algum sentido, digamos assim, seja minimamente produtiva para, esperamos, os dois lados. Pois bem, caso haja um encontro ali de interesses e a coisa seja levada a sério para que o Brasil possa destravar, sobretudo alguns setores que estão sofrendo brutalmente. Hoje o Jornal da Manhã da Jovem Pan trouxe já mais de 10 mil pessoas perdendo emprego no setor madeireiro no Brasil. Então isso tudo causa um impacto muito grande e há oportunidade de se encontrar um equilíbrio. Portanto, o presidente brasileiro vai ter que se despir dos seus preconceitos para que ele possa ter um encontro produtivo. É óbvio que a insegurança o deve levar a evitar aquele encontro presencial para que não aconteça com ele o que aconteceu com Zelensky. O Donald Trump se colocou como o macho alfa, aquela figura que domina os ambientes. O discurso dele hoje deixa isso muito claro e isso pode ser assustador para algumas pessoas. Portanto, usar de forma positiva esse encontro, Caniato, é uma obrigação do presidente brasileiro. O problema são as influências que sofre o presidente brasileiro fazendo cálculo eleitoral diante de algo tão importante como a preservação e, sobretudo, o fortalecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Você, Dávila, será que você vai colocar para fora aquele seu lado otimista? Se pensarmos em uma reunião produtiva, ela deve tratar especialmente de quais pautas? Me parece que não dá para esperarmos somente uma reunião que trate das questões econômicas e comerciais, né? Eu acho que veríamos a discussão a respeito de outros temas. E aí, não pode ser justamente uma situação delicada para o presidente brasileiro confrontar o norte-americano? Caniato, é preciso muita inteligência emocional para lidar com Donald Trump, coisa que o presidente brasileiro não é craque nisso. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o que há de comum em todo o comportamento de Donald Trump? O imprevisível, o imponderável. Como foi a reação dele ao dizer que teve química com o presidente brasileiro, que está aberto à negociação? O ponto é o seguinte: se isso vai se tornar algo de maior tensão ou de entendimento entre os países. E isso, Caniato, não depende de Donald Trump, depende do presidente brasileiro. Se o presidente brasileiro está disposto a negociar pontos sensíveis para o governo americano. E o que são pontos sensíveis para o governo americano? Aquilo que tem a ver com o interesse dos Estados Unidos. Esquece Bolsonaro, esquece STF, nada disso é ponto sensível para os interesses norte-americanos. Vou dar aqui 3 exemplos de assuntos sensíveis que o Brasil terá de negociar seriamente com Donald Trump, que muito antes de ser presidente era um homem de negócio. Então o homem de negócio quer chegar a um acordo. O acordo é o seguinte: primeiro assunto, o Brasil vai ter que deixar de comprar petróleo da Rússia. Esse é o primeiro ponto.
Vai ter que comprar petróleo dos Estados Unidos, da Noruega, ou liga pro Beraldo conta pra onde é que ele tem que comprar petróleo de quem é. Mas da Rússia não vai poder comprar mais daqui para frente. Então esse é o primeiro ponto. Isso afeta o interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aí quer dificultar a vida de Vladimir Putin nessa altura do campeonato. Segundo ponto tem a ver com os minerais raros. Algo que os Estados Unidos já jogou duro com Zelensky e só amenizou a relação com o presidente da Ucrânia quando teve um acerto sobre exploração de minerais raros. Então, este é outro ponto de enorme interesse dos Estados Unidos nessa relação. E o terceiro é simplesmente não criar problemas para as empresas americanas, como foi o caso da decisão do Supremo Tribunal Federal ao fazer com que o Starlink pagasse por uma multa, né, do X. Isso não existe. É lógico que Lula vai dizer que isso ele não tem nada a ver com isso, que essa é uma decisão do Supremo e tal. Mas, pelo menos, ele vai ter que mostrar que vai ter um bom sinal do presidente americano para sensibilizar a turma do Supremo a não importunar empresas norte-americanas que atuam no Brasil com decisões absolutamente estapafúrdias que fogem ao bom senso de qualquer regramento do mundo. Então, se você tocar nesses 3 pontos, é capaz que tenha acordo e entendimento e que saia até abracinhos e beijinhos no fim do encontro. Mas o fato é, se o Brasil não estiver disposto a tratar de assuntos que mexem diretamente com interesses norte-americanos, aí pode ser que a conversa acabe azedada numa situação à la Zelensky. Antes de passar para o Mota, só vou ler um trecho. Uma das falas de Donald Trump disse o seguinte em relação ao Brasil, abrindo aspas: "Lamento muito dizer que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só conseguirão se sair bem quando trabalharem conosco. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram", fecho aspas, Donald Trump, quando fez menção ao Brasil. Em alguns momentos ele falou sobre o Brasil e essa fala, enfim, sinaliza para uma questão que muitos fizeram a leitura em relação a pautas e aspectos econômicos, mas há quem faça a leitura também sobre aspectos políticos. Dávila disse: esquece Bolsonaro, esquece STF. A conversa deve se basear em outros aspectos. O Brasil precisa levar alguma coisa para Donald Trump? Precisa levar uma proposta, Mota? Dávila é otimista, o otimismo do Dávila nunca falha. Eu só queria lembrar que foi ontem que a gente comentou sobre as novas sanções, não foi isso? Em todas, pelo que eu me lembro, ou quase todas as mensagens que vieram de autoridades americanas, estava mencionado o nome Jair Bolsonaro. Então, eu acho difícil que uma conversa que aconteça entre o governo brasileiro e o governo americano não inclua o nome de Jair Bolsonaro. Porque o próprio Donald Trump, o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disseram essas sanções são uma continuação das sanções anteriores, que tem como um dos objetivos principais parar a perseguição política contra Jair Bolsonaro. Mais uma vez, eu não estou aqui sugerindo que ninguém ache isso razoável ou concorde com isso. Eu só estou pedindo que as pessoas reconheçam a realidade. Então, eu não sei se esse papo entre o governo brasileiro e o governo americano vai ser sobre COP30, mudanças climáticas. Pelo que eu vi do discurso do Donald Trump, ele não está muito interessado em falar de mudanças climáticas. Ele qualificou de picaretagem da energia verde essa história toda em torno das mudanças climáticas. Eu também não recomendo que o governo brasileiro chegue lá na Casa Branca ou no telefonema defendendo a criação de um Estado palestino ou defendendo que as facções brasileiras não sejam classificadas como grupos terroristas. Eu também não recomendo que essa conversa inclua uma defesa da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba ou do Irã. Eu acho que qualquer uma desses temas aí vai
provocar confusão. Donald Trump foi bem claro no seu discurso. Tá? Eu vou ler aqui de novo para que não haja... Aqui, olha. Ele disse: o Brasil agora enfrenta duras tarifas em resposta aos esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos, com censura e de outros, com censura, repressão, corrupção judicial. Esse termo não foi enfatizado o suficiente nas análises do discurso de Donald Trump, mas ele usou esse termo. E perseguição a opositores políticos nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa conversa, essa é a minha modesta sugestão, poderia começar com o governo brasileiro explicando ao governo americano ou demonstrando inequivocamente que nada disso aconteceu, não houve censura, nem repressão, nem perseguição a opositores políticos, nem corrupção judicial, ou então apresentando um plano. Dizer, olha, realmente isso aí aconteceu, desculpe, agora não vai acontecer mais e olha aqui o que a gente vai fazer. Senão, essa conversa não vai muito longe. Você, Beraldo, Mota listou alguns temas, algumas pautas que são defendidas pelo presidente brasileiro. Ele tratou de várias delas em seu discurso, mas Donald Trump tem um posicionamento totalmente contrário, ou pelo menos em grande parte. Ele se posiciona de maneira contrária ao presidente brasileiro em relação a esses assuntos. E aí, imaginando para um encontro presencial ou talvez uma conversa por telefone, o que o presidente brasileiro poderia levar para essa reunião? Quais seriam as cartas que o brasileiro poderia colocar sobre a mesa e apresentar para o presidente norte-americano? Dávila citou algumas coisas que poderiam entrar na negociação. Suas apostas. Caniato, o que de mais importante o presidente brasileiro precisa levar para essa reunião é sal de fruta. Ele precisa tomar um sal de fruta para engolir e digerir tudo que ele vai ouvir, porque essa conversa, ela pode ter um nível de hostilidade em algum momento que o presidente brasileiro será obrigado a jogar o jogo, sem ficar ofendido com determinadas expressões ou colocações que possam parecer fora do tom. Eu digo isso porque a posição do Brasil, ela é uma posição muito ruim. Lembrem que quando houve a primeira carta escrita por Donald Trump ao presidente Lula, anunciando as tarifas, colocando ali as razões, o que o Brasil respondeu, além de dizer que era um ataque à nossa soberania e tal, o Brasil disse que, olha, isso faz tão pouco sentido porque o comércio entre Brasil e Estados Unidos é superavitário para os Estados Unidos, como se isso fosse uma coisa boa. Dizer que nós compramos dos Estados Unidos mais do que eles compram da gente. Olha, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Os Estados Unidos está num processo duríssimo para reindustrializar o país, para conseguir levar de volta para os Estados Unidos plantas que foram instaladas em países como China, Vietnã e Tailândia. O Brasil, que é um país em desenvolvimento, deveria estar abastecendo o mercado norte-americano com produtos manufaturados no Brasil. Mas não é isso que a gente vê. As amarras para produzir-se no Brasil são tão grandes, essa legislação trabalhista que mantém essa dificuldade absurda na geração de empregos, toda a questão de falta de infraestrutura que encarece o transporte e o embarque de produtos que vão ser exportados, assim como o problema de segurança. Veja, você manda um navio carregar aqui para levar seus pertences para os Estados Unidos e de repente você descobre que tem lá 1 tonelada de cocaína grudada no casco do navio que você fretou. Então, esses absurdos brasileiros drenam a competitividade brasileira. Nós estamos numa posição
completamente desfavorável. E é preciso se reconhecer isso e entender que o Brasil precisa de um plano de longo prazo para fortalecer as suas exportações, não de matéria-prima, mas de produto acabado. Não faz sentido nós termos a dinâmica de exportação que nós temos. Então, quando o presidente brasileiro for para essa conversa, Caniato, ele tem que ter consciência daquilo que é importante para o Brasil, não o que é importante para ele, não o que é importante para ele discutir nas eleições do ano que vem. E por isso é tão importante o sal de fruta. Tem que engolir seco, tem que digerir o que vier, mas tem que sair de lá com compromissos firmados para o bem do país no longo prazo e não simplesmente uma vitória de pirro.